Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Eu quero ler inicialmente o versículo de número 24 com os irmãos. Está escrito assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, nesta manhã, Senhor. Meu Deus, eis aqui a Tua palavra que é a verdade, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo, nesta manhã, venha falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa me usar, ó Pai, que o Teu Espírito possa falar através da minha vida, para que a Tua igreja seja edificada, para que nós possamos receber o verdadeiro alimento que desce do céu, é a Tua palavra, Senhor. Mortifica-nos, santifica-nos, ó Senhor, nesta verdade, ó Pai. Queremos estar firmados, ó Senhor, nesta verdade que é a Tua palavra. E dela jamais nos movermos, nem para a direita, nem para a esquerda, muito menos retroceder, mas caminharmos sempre firmes, ó Pai, sobre a Tua palavra, que é a verdade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo está indo aqui para Jerusalém, e ele está se despedindo aqui dos anciãos da igreja de Éfeso, e ele está falando várias coisas ali para os anciãos, se despedindo deles, porque ele sabe que quando ele chegar em Jerusalém, ele vai ser preso, e ele vai ser conduzido a Roma, e lá ele vai ser morto. Ele já sabe de todas estas coisas, mas ele fala que em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Todas as vezes que nós passamos pela virada do ano, a gente fica naquela reflexão, né? Na expectativa do que nos aguarda no ano seguinte. E a nossa expectativa sempre é de coisas boas. Ninguém vira o ano esperando que coisas ruins aconteçam. A gente não entra no ano novo esperando que a nossa vida vai ser frustrada. A gente espera que a nossa vida seja abençoada. E a nossa vida, com certeza, ela pode ser abençoada de várias maneiras. Mas a nossa expectativa normalmente é somente nas coisas materiais. Né? A gente fica na expectativa de que as coisas materialmente deem certo para nós. E é isso que o mundo nos leva a imaginar, né? Pessoas até têm lá as suas superstições, na virada do ano usam roupas lá de diferentes cores, pensando que aquilo pode atrair para elas aquilo que dizem, né? Ou a cor tal vai atrair isso, a cor tal, tudo besteira. Né? Tudo superstição vazia, que não traz nada, que não tem poder nenhum para abençoar as nossas vidas. Obrigado. Mas a palavra do Senhor nos mostra o apóstolo Paulo aqui, com uma visão completamente diferente. A visão do apóstolo Paulo está totalmente centrada no céu. Está totalmente centrado na vontade de Deus. E é isso que o Espírito Santo está ministrando aos nossos corações nesta manhã. A nossa vida tem que estar focada em coisas permanentes. E a única coisa que é permanente, tudo nesse mundo é passageiro, mas o que é permanente? A palavra de Deus. Vai passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa, não muda.
O propósito de Deus para a nossa vida, ele não muda. O propósito de Deus é a redenção da nossa vida. O propósito de Deus é que nós sejamos sal e luz no meio da nossa geração. O propósito de Deus é que Ele possa manifestar o seu poder e a sua glória através das nossas vidas. E o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo para os irmãos que a única preocupação que ele tem aqui é que ele seja usado por Deus. Está no final da sua carreira. Ele já fez as suas viagens missionárias, a primeira, a segunda, a terceira. Ele já, só em Éfeso, ele ficou pregando por um espaço de 1 ano e pouco. E a palavra de Deus diz que muitas coisas Deus fez ali na igreja de Éfeso através da vida do apóstolo Paulo. Mas Paulo agora está se despedindo dos anciãos da igreja, porque ele sabe que agora ele vai continuar por algum tempo, mas ele vai estar preso em Roma. Por mais de 2 anos, a gente sabe que ele continuou preso com liberdade de pregar, de receber pessoas. E ali, a palavra de Deus diz que toda a guarda pretoriana, através desse ministério entre cadeias que Paulo vai ter, vai conhecer o evangelho do Senhor Jesus. A guarda pretoriana era a guarda pessoal dos imperadores romanos. Todas as pessoas lá de Roma vão ouvir o testemunho de Jesus Cristo através de um preso que está na cidade aguardando o seu julgamento, chamado Paulo. Mas Paulo aqui sabe o que o aguarda. No versículo 23, ele fala aqui no 22, ele fala assim, agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Paulo poderia estar indo para Jerusalém deprimido, Paulo poderia estar indo para Jerusalém abatido, Paulo poderia estar indo para Jerusalém assim contra a sua vontade, mas não, ele está indo de própria vontade. Em vários lugares dessa viagem aqui, depois dessa passagem em Éfeso, ele vai se encontrar com os irmãos, e os irmãos vão falar para ele, olha, não vá para Jerusalém. O Espírito Santo nos revela que lá você vai ser preso. E ele fala, não, eu vou. Eu estou pronto, não somente para ser preso, mas para dar a minha vida pelo Senhor Jesus. Eu vou, porque essa é a vontade de Deus, e eu me satisfaço na vontade de Deus. E ele fala que em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria, não com tristeza, não como um peso, não como uma imposição, não como uma frustração. Nossa, eu queria ser isso, mas Deus quis que eu fosse aquilo. Com alegria, eu cumpro o propósito, eu cumpro a minha carreira, eu vou cumprir aquilo que o Senhor Jesus quer de mim. Porque não existe nada que satisfaça mais o nosso coração do que fazer a vontade de Deus. Se Paulo tivesse se desviado aqui e procurado seguir outro caminho, ele não seria tão feliz como ele foi, cumprindo a sua missão, cumprindo a sua carreira. E nós temos que entender isso, que os propósitos e que os planos de Deus para a nossa vida são o que há de melhor para nós. Ainda que aqui nós possamos passar por tribulações, e Paulo sabe que ele vai passar por tribulações, Paulo sabe que vai passar por prisões, mas Paulo também sabe que não existe nada melhor para a vida dele do que cumprir o propósito que Deus tem para a vida dele. E é isso que nós precisamos entender, que nós nunca seremos mais felizes do que se nós cumprirmos aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Por mais que a gente ache, que a gente saiba o que é melhor para nós, por mais que a gente pense que a gente tem planos que vão nos fazer felizes, nada vai nos fazer mais felizes, nada vai nos realizar mais do que cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. E é isso que o apóstolo Paulo nos ensina também em Filipenses capítulo 2, vamos lá, um pouquinho mais adiante aí, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, passa lá. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Paulo está instruindo essa igreja que está em Filipos
E a partir do versículo 5 ele fala assim, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo está dizendo, o Senhor Jesus Cristo desceu do céu, não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai. O Senhor Jesus Cristo se esvaziou, se aniquilou a si mesmo. Ele abriu mão da sua glória, do seu poder, da sua majestade. E agora no Natal nós lembramos disso. Não é a data correta, e por mais que não seja a data correta, algumas pessoas são contra, não se deve comemorar. Irmão, nós devemos comemorar que Jesus veio. Porque se Jesus não tivesse vindo, não haveria salvação, não haveria redenção para nós. Se a data está certa, se a data está errada, não tem problema. Vamos comemorar que Jesus veio. Vamos comemorar que o Senhor Jesus veio e pisou nessa terra. E isso é a prova do amor de Deus para com as nossas vidas, e isso é a garantia da nossa salvação, da nossa redenção e da nossa herança nos céus. O Senhor Jesus Cristo abriu mão da sua glória. Apóstolo Paulo está falando, tem que ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, de nós nos esvaziarmos de nós mesmos, de nós colocarmos a vontade de Deus em primeiro lugar acima da nossa vontade, de nós colocarmos os planos e os propósitos de Deus acima dos nossos planos e dos nossos propósitos, da gente anular a nós mesmos. E não é fácil fazer isso. Não é fácil fazer isso. Mas esse é o caminho para que nós possamos cumprir todo o propósito de Deus para a nossa vida. Jesus veio. E pelo fato dele ter descido a esse mundo e nascido como homem, é para Deus uma grande prova de humildade. Para quem Jesus é? O Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele da qual a palavra de Deus testifica, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas ele esvaziou-se disso. Ele nasceu pobre, humilde, em uma manjedoura, filho de um carpinteiro, de uma dona de casa, lá em Belém da Judéia, não em Roma, não num palácio, não com as glórias deste mundo, que por si só já não significavam nada perto de quem ele é. Mas ele mesmo assim veio pobre, veio humilde, num lugar, nem numa maternidade, num estábulo, não num berço, mas numa manjedoura, não sendo um romano, mas sendo um judeu. Jesus Cristo escolheu fazer a vontade do Pai, isso ele testifica. Eu quero que você volte um pouquinho para o Evangelho de João, capítulo 6. Primeiro no capítulo 5, vamos lá, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. João 5,30, Jesus diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus está completamente aqui vazio de si mesmo. Jesus está aqui completamente submisso à vontade do Pai. Não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Para um pouquinho para pensar. Você está buscando a vontade de quem?
Quando você faz a sua passagem de ano, quando você fez a sua passagem de ano, quando você analisa a sua vida, quando você faz as suas orações, quando você coloca os seus objetivos diante do Senhor, você está buscando fazer a vontade de quem? A sua ou do Pai? O que tem enchido o seu coração? Será que antes de fazer qualquer coisa, você busca a vontade do Pai ou você vai fazendo as coisas? Como você acha, como você pensa. Jesus está falando, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Porque eu estou buscando a vontade do Pai. E quantas vezes a gente não está nem aí para a vontade de Deus? A gente vai fazendo as coisas que dão na nossa cabeça, que a gente acha que é certo, a gente acha que é correto. Quantas decisões a gente toma sem orar, sem saber qual é a vontade de Deus? Quantos projetos a gente estabelece na nossa vida, sem buscar saber se aquilo realmente é a vontade de Deus para a nossa vida? Quantas coisas a gente planeja para a nossa vida, sem procurar saber qual é a vontade de Deus para nós? Vamos para o capítulo 6, versículo de número 38. Jesus fala assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você tem buscado fazer a sua vontade ou a vontade do Pai? Você tem procurado estabelecer os teus planos e os teus projetos, ou tem buscado viver os planos e os projetos de Deus para a sua vida? Todos nós queremos ter uma vida abençoada, todos nós queremos ter uma vida frutífera espiritualmente, todos nós queremos que a nossa vida seja uma vida cheia do poder e da glória de Deus, mas para que isso aconteça, nós temos que seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo, e não buscar a nossa própria vontade, mas buscar a vontade de Deus. No momento mais difícil da estada do Senhor Jesus aqui nesta terra, que é no Getsêmani, Jesus fala lá em Lucas 22, 42, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus está próximo da morte, não é um momento feliz. A palavra de Deus diz que Jesus ali no Getsêmani, ele está tomado de grande agonia. Ele sabe que a morte o aguarda. E por mais, meu irmão amado, que nós entendamos que o Senhor Jesus Cristo é Deus, mas ali os sentimentos humanos tomam conta do seu coração. E a palavra de Deus diz que ele, posto em agonia, ele começa a orar e começa a escorrer grandes gotas como que de sangue do seu rosto, por causa dessa agonia que ele está passando. Hoje a gente poderia dizer um estresse tremendo. Mas Jesus está em grande agonia, a palavra de Deus testifica isso, os discípulos que estavam ali testificam isso. Jesus está tomado ali de uma série de sentimentos que tomam conta do nosso coração também. Pai, se possível, olha, você vê que o Senhor Jesus está ali numa agonia tão grande que ele está falando, se possível. Os meus sentimentos humanos não querem que eu vá para a cruz. A agonia do meu coração, dos meus sentimentos carnais agora, que ele estava na carne, não querem que eu vá para a cruz, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se eu tiver que beber o cálice, eu vou beber esse cálice. E Jesus, nós sabemos que ele bebeu esse cálice, ele foi até a morte, como testificou lá em Filipenses, e morte de cruz. Nós temos que colocar a nossa vida na presença de Deus, porque Jesus nos ensina, lá em Mateus 6, 24, que nós não podemos servir a dois senhores. Quem que está sendo o Senhor da sua vida? Você mesmo ou Deus? A vontade de quem está prevalecendo sobre a sua vida? A sua própria vontade ou a vontade de Deus? Você está buscando satisfazer o seu coração ou você está buscando satisfazer a vontade de Deus? Quando você está planejando o seu futuro, você está planejando baseado no quê? Quando você estabelece as suas metas, você estabelece as suas metas baseado no quê? Na vontade de Deus ou na sua própria vontade? Você está submisso à vontade de Deus até o ponto, como o apóstolo Paulo, como o Senhor Jesus Cristo?
de desagradar você mesmo para agradar a Deus? Até que ponto nós estamos entregues à vontade de Deus? Até o ponto de dizer não para nós e dizer sim para Deus, mesmo que isso não seja aquilo que a nossa carne esteja querendo, mesmo que isso não seja aquilo que os nossos sentimentos estejam querendo. Jesus nos ensina em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça significa nos entregarmos nas mãos de Deus e deixar que Ele cumpra o seu propósito nas nossas vidas. Como Jeremias, ele foi chamado e separado para o ministério, mesmo ele não querendo. Jeremias não queria. Jeremias não queria. Miqueias não queria. Vários profetas, vários homens de Deus não estavam ali sendo servos de Deus porque eles queriam, mas eles estavam submissos à vontade do Pai. E o que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações nesta manhã é que não há alegria maior do que fazer a vontade de Deus. Porque tudo nesse mundo é passageiro. Porque tudo nesse mundo, meu irmão amado, é vazio, se não for a vontade de Deus. A alegria não é verdadeira se ela não estiver de acordo com a vontade de Deus. A realização não é plena se nós não estivermos fazendo a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo viu o fruto do seu trabalho e isso satisfez a sua alma. Qual é o fruto do trabalho do Senhor Jesus Cristo? A nossa salvação, a nossa redenção. Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que quando Ele estava na cruz, Ele viu o fruto do seu trabalho. Ele pôde contemplar a tua salvação, Ele pôde contemplar a minha salvação, Ele pôde contemplar a salvação da humanidade, e isso satisfez a sua alma. O apóstolo Paulo, no finalzinho, mais para o finalzinho da sua vida, ele escreve: combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé, estou realizado. Estou satisfeito. Estou, meu irmão amado, feliz, não porque eu fiz a minha vontade, mas porque eu fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse. E nós possamos buscar a vontade de Deus acima da nossa própria vontade. Nós possamos buscar obedecer à palavra de Deus, mesmo que os nossos sentimentos digam o contrário, mesmo que a nossa carne grite o contrário, que nós possamos submeter a nossa vontade, os nossos sentimentos, os nossos desejos, a nossa carne à vontade de Deus. Porque aí nós vamos encontrar felicidade verdadeira. Porque aí nós vamos encontrar uma realização verdadeira. E Jesus fala isso: ajuntai tesouro aonde? No céu. Não nessa terra, porque as coisas dessa terra vão passar. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê pessoas que tiveram essa coragem. E eu gosto de Hebreus no capítulo 11, quando fala de Moisés, que ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo antes ser maltratado com seu povo, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, a vergonha de Cristo, a vergonha de ser tratado como escravo. Ele que tinha sido criado como um príncipe, ele que tinha sido educado como um príncipe, ele que tinha experimentado a riqueza e a glória deste mundo, a Bíblia diz que ele virou as costas para essas coisas, escolhendo antes fazer a vontade de Deus para a vida dele. Não foi fácil para Moisés sair do palácio. Não foi fácil para Moisés virar as costas para a glória deste mundo. E não é fácil para nós dizer não para a nossa própria carne. Vocês acham que a carne de Moisés queria ir para o deserto? Vocês acham que a carne de Moisés queria ficar onde? No palácio, sendo servido. Né? Como a gente vê nos filmes, né? A nobreza está lá do Egito, tem alguém até para abanar, para ele não sentir calor, né? Dá uma maladinha, outro vai lá, dá uma frutinha na boca, né? Ah, está aqui. Isso iria satisfazer, com certeza, a carne de Moisés, o ego de Moisés, mas não iria satisfazer a vontade de Deus.
E quando chegasse no final da sua vida, se ele tivesse rejeitado fazer a vontade de Deus, ele não teria nada para apresentar diante de Deus. E é isso que o Senhor Jesus quer falar conosco. Importa nós termos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, de buscar a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida, de buscar, de dizer sim para aquilo que Deus tem para nós, mesmo que isso signifique dizer não para aquilo que nós sonhamos, para aquilo que nós almejamos, para aquilo que seria a coisa que nós achamos que iria nos dar a maior realização. Não vai dar. Porque a realização verdadeira, que dura para sempre, é a vontade de Deus. Feche teus olhos, curve a tua cabeça. Pai, nós estamos diante do Senhor nesse primeiro culto de 2021. No terceiro dia do ano, Senhor, em que tantas projeções há no nosso coração para esse ano. Tantas coisas nós gostaríamos de alcançar nesse ano. Mas que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso é voluntário, isso não é imposto. O Senhor não vai impor isso para nós. O Senhor vai nos convidar a vivermos dessa maneira. E nós podemos escolher. Nós queremos fazer a tua vontade ou a nós. E nós podemos escolher quais são os planos e os projetos que nós vamos ter como essenciais na nossa vida. Nós podemos escolher qual o sentimento que nós vamos satisfazer, se é o da nossa carne, se é o sentimento de submissão ao Senhor, mesmo que isso não nos agrade, mesmo que isso não traga prazer para a nossa carne, nós somos livres para escolher, Pai. O Senhor Jesus, entre várias coisas, Ele diz: quem quiser, venha a mim e beba. Quem quiser, Senhor. Tu disseste lá para os filhos de Israel: escolhei hoje. Escolhei hoje. Estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhei hoje. O que você quer para a sua vida? Todos os dias, ó Senhor, o Senhor tem nos chamado a essa escolha. Podemos satisfazer a nossa vontade, ou podemos satisfazer a tua vontade. Podemos agradar a nossa carne, ou podemos agradar ao Senhor. Pai, nós sabemos que é impossível agradar a nossa carne e agradar ao Senhor ao mesmo tempo. Não dá para servir a dois senhores. Mas que nós possamos nos submeter totalmente à tua vontade, mesmo que isso signifique aborrecer a nossa carne. Por isso, quando o Senhor nos chamou, o Senhor não nos enganou. O Senhor diz: quem quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz, negue-se cada dia a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Negue-se cada dia a si mesmo, tome sobre si a sua cruz. É morte, morte da nossa carne, morte dos nossos desejos, morte das nossas paixões, morte daquilo que agrada ao nosso ego, para satisfazer a tua vontade. O apóstolo Paulo fala isso de uma maneira tão maravilhosa. Em nada tenho a minha vida por preciosa, nada é precioso para mim a não ser obedecer a tua voz, a não ser cumprir o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, da mesma maneira que tu chamaste Paulo, que tu chamaste Moisés, tu tens nos chamado, Senhor, para viver uma vida também de entrega e de submissão à tua palavra. Não mudou, o teu evangelho não mudou, Pai. É o mesmo. O chamado não mudou, é o mesmo. Quando tu falou: não ajunteis tesouro na terra, isso continua valendo para os nossos dias hoje. Temos que nos preocupar primeiro em ajuntar tesouro no céu. Pai, abre os nossos olhos espirituais, abre o nosso entendimento, para que possamos compreender, ó Senhor, que vale a pena agradar ao Senhor. Quanto vamos viver nessa terra? 70, 80,
talvez alguns vivam a mais, cheguem até os 100 anos. Mas o que é isso perto de uma eternidade? O que é isso perto de uma eternidade? Pai, Tu tens proposto para nós uma eternidade de glória. Não é qualquer coisa. É uma eternidade de gozo, é uma eternidade de glória, é uma eternidade em que nós vamos desfrutar da felicidade verdadeira, da realização verdadeira, da glória verdadeira. Não existe coisa nesse mundo que se compare com a glória que em nós há de ser revelada. Se permanecermos fiéis, se nos negarmos a todo dia a nós mesmos e tomarmos sobre nós a nossa cruz e Te seguirmos, esse é o chamado. Não tem outro caminho, não tem atalho, não tem um caminho mais fácil, não tem um caminho mais confortável. Não dá para agradar a nossa carne e agradar o Senhor ao mesmo tempo, não dá para satisfazer a nossa vontade e a Tua ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu agrado a mim, ou eu agrado ao Senhor. Ou eu satisfaço a mim, ou eu satisfaço ao Senhor. Ou eu busco a minha vontade, ou eu busco a Tua. Ou eu sigo os meus planos e os meus projetos, ou eu sigo os planos e os projetos que o Senhor tem para a minha vida. Como o Senhor usou o profeta Elias para falar tantos anos atrás, não dá para ficar cocheando entre dois pensamentos. Eu tenho que fazer uma escolha. Senhor, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, faz cair as escamas dos nossos olhos. Tira todo o embaraço, Senhor amado, do pecado que quer nos prender e quer, Senhor, nos levar a viver uma vida de satisfação somente da carne. Mas isso vai levar à morte. O que leva à vida é, Senhor, aquilo que Tu falou: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Essa é a verdade do Teu Evangelho. Não existe outra verdade, Pai. Por mais que as pessoas em Teu nome queiram oferecer o reino desta terra, queiram oferecer as coisas desta terra, é mentira, Pai. O Senhor veio nos oferecer o reino dos céus. O Senhor veio nos oferecer a glória celestial. O Senhor veio nos oferecer uma chance de nós sairmos do reino das trevas e sermos transportados para o reino do Filho, do Seu amor e da Sua graça. O Senhor abriu a porta dos céus para nós através de Cristo Jesus. Mas o chamado, a maneira pelo qual nós vamos entrar no céu é através de Jesus. O Senhor Jesus mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho. Não tem outro jeito. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas Ele conduz a vida. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, nesse ano de 2021 que se inicia e por todo o resto da nossa caminhada contigo nesta terra. Seja ele longo ou curto, e nós possamos, ó Pai, viver na Tua presença, satisfazendo a Tua vontade, não a nossa, para que possamos herdar o reino dos céus. É isso que nós Te pedimos, ó Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.